e dá uma olhadinha nesses lances de uma das maiores promessas do Flamengo, chamada Cauã Pavuna. Cauã Pavuna é um dos jovens talentos revelados pelas categorias de base do Flamengo. Formado no clube carioca, ele vem se destacando desde cedo pelo seu desempenho técnico, personalidade em campo e evolução constante, o que lhe rendeu convocações para as seleções brasileiras de base. Atuando no meio-campo, Cauã Pavuna se destaca pela qualidade no passe, boa visão de jogo e inteligência tática. É um jogador que participa ativamente da construção das jogadas, mantendo a posse de bola com segurança e encontrando espaços para deixar os companheiros em boas condições de finalizar. Além disso, demonstra maturidade para a idade, tomando boas decisões mesmo sob pressão. Outra característica marcante é sua intensidade. Cauã contribui tanto ofensivamente quanto defensivamente, pressionando a saída de bola adversária, recuperando a posse e ajudando na organização da equipe. Sua capacidade de leitura de jogo permite antecipar lances e ocupar bem os espaços do campo. Nas categorias de base do Flamengo, participou de campanhas importantes e consolidou seu nome como uma das promessas do clube. O desempenho consistente também chamou a atenção da comissão técnica das seleções brasileiras de base, onde passou a representar o país em competições e períodos de preparação. Com técnica refinada, personalidade, disciplina tática e grande potencial de desenvolvimento, Cauã Pavuna é considerado um atleta com características que podem facilitar sua transição para o futebol profissional. Se mantiver a evolução apresentada até aqui, tem condições de se firmar como uma das futuras revelações do Flamengo. Esse é o Cauã Pavuna. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais um atleta que abriu mão das férias, que foi o Lucas Paquetá, para poder se recuperar. Ele não curtiu nem um diazinho das férias e vai diretamente pro Ninho do Urubu para fazer aquele tratamento em relação à sua lesão. Sobre Flamengo versus Lausanne, tudo sobre essa partida. Flamengo entra em campo a partir das 4h30 da tarde e já eu passo para vocês todos os locais onde assistir esse jogo, também de forma gratuita pelo YouTube. E em relação à seleção brasileira, eu tenho uma observação sobre a formação dos nossos atletas e o esquema tático que a gente adota, né? A gente tenta copiar os europeus e isso acaba não dando certo. Desde a Copa de 2006 para cá, o Brasil cada vez mais tentando jogar como um europeu e sendo eliminado pelos europeus Copa do Mundo após Copa do Mundo. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, se vocês puderem, dedão do like e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, em relação ao mercado da bola, apenas uma curtinha pra gente falar sobre o Danilo, atual jogador do Botafogo e jogador que o Flamengo pretende contratar nessa janela do meio do ano. A notícia, segundo a coluna do Fla, é boa. O valor do jogador, ele baixou, né? O Botafogo queria em torno de 40 milhões de euros pelo volante, sendo que o Botafogo esperava uma valorização nessa Copa do Mundo, assim também como a gente esperava uma valorização do atleta Carrascal da seleção da Colômbia, seleção que foi eliminada pela Suíça, né? A gente esperava também uma valorização para a venda do atleta por valores maiores e não aconteceu, assim como também foi o caso do Danilo. Então, segundo a coluna do Fla, esses 40 milhões de euros são valores ali que o Botafogo sabe que não irá conseguir com o Danilo por causa da sua Copa. Ele teve, durante toda a Copa do Mundo, mais ou menos 45 minutos dentro de campo. Então, o Flamengo, que tem um dinheiro limitado para poder fazer contratações nessa janela do meio do ano, ele foca totalmente em um jogador que tenha condições de chegar e se tornar titular. Até porque, em relação à parte de volante, já estou alertando isso para vocês há muito tempo, o Everton Araújo tem propostas de clubes europeus, tá? Em relação ao Eric Pulgar, o valor da multa a cada ano ele baixa mais. Então, existe também uma possibilidade do Eric Pulgar sair do Flamengo. E a gente ficaria de mãos atadas. E com a possível chegada do Danilo, a gente não sentiria tanto a ausência desses dois jogadores caso realmente eles saiam do Flamengo. Então, o Flamengo, que acena com uma proposta de mais ou menos 30 milhões de euros, 35 milhões de euros com bônus, a gente fica mais perto do jogador, né? A possibilidade maior, né? A vontade maior do jogador e do Botafogo
é vendê-lo para a Europa. Mas caso isso não aconteça, existe ali uma grande rivalidade, uma disputa entre Flamengo e Palmeiras. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque a Copa do Mundo já acabou para a seleção, né? O jogador não tem mais como se valorizar, e o Botafogo tá com o Pires na mão, precisando de dinheiro urgentemente, e com certeza nessa janela do meio do ano, de qualquer jeito, eles irão vender o Danilo para algum clube, que esse clube seja o Clube de Regatas do Flamengo. Até porque se a gente vender o Everton Araújo, a gente não vai vender por um valor muito abaixo do que a gente vai oferecer para o Danilo, e o Everton Araújo é um jogador novo, tem muito potencial e muitos clubes de olho nele na Europa. E rapaziada, hoje às 4h30 da tarde tem Flamengo versus Lausanne, com transmissão da Band em TV aberta, da GE TV no YouTube de forma gratuita e no Sport TV e Premiere. Então vai ter narrações aí para todos os gostos e para todas as condições, né? Quem estiver na rua trabalhando pode curtir ali de graça no YouTube. O Flamengo deve vir com um time modificado, segundo o Globo Esporte, para o que foi o jogo contra o River. O Flamengo deve ir a campo com o goleiro Andrew no gol, lateral direito o Royal, o esquerdo o Ayrton Lucas. Na parte da zaga, o Vitão ao lado do João Vitor, até porque o Léo Ortiz ainda está em processo de recuperação da sua lesão grau 1, que está demorando muito a se recuperar, mas provavelmente a gente tenha ele à disposição contra o Benfica no próximo dia 11. Em relação à parte de volante, o Everton Araújo, ao lado do Saul, um pouco mais à frente ali como um camisa 10, o Luiz Araújo, e no comando de ataque o Bruno Henrique, Cebolinha e o Alacian. Essa é a provável escalação segundo o Globo Esporte. E em relação aos jogadores que saíram da seleção brasileira, né? Eles teriam 10 dias de férias, mas um jogador em específico, ele cancelou essas férias e retornou ao ninho do urubu, que é o Lucas Paquetá, mais um jogador que abriu mão das férias para poder focar na parte física, na parte ali de um problema, de lesão, né? E isso é muito bom, porque a gente precisa do jogador inteiro o mais rápido possível. É o cara que dá dinâmica ao meio campo do Flamengo. E em relação à seleção brasileira, muita gente comentando, poxa, eu vi o jogo da Argentina e vi o jogo da seleção. Como é diferente em relação à disposição dos jogadores, à organização em campo. E a verdade é a seguinte, né, rapaziada? Pelo menos no meu ponto de vista, a seleção brasileira, ela tinha um ponto forte, que era a criatividade dos jogadores. Mas isso, parece que os técnicos, eles não querem isso, eles querem que o jogador jogue igual um robô, igual os europeus, né? A seleção e os técnicos brasileiros querem copiar muito os europeus. E aí, deixam a criatividade de lado, aquele drible, né? A malemolência do jogador brasileiro de lado. E um grande exemplo disso é o Ramon Menezes, que, como técnico de seleção sub-20, sub-17 brasileira, deixou de convocar o Rian Roberto na época porque disse que ele era muito driblador. Aí é por causa dessas situações que a gente acaba sendo eliminado, quase eliminado pelo Japão, sendo eliminado pela Noruega, entre outros europeus que a gente foi eliminado nas últimas Copas. Porque a gente quer copiar o futebol europeu, aquele futebol de toque de bola, né, de posse de bola, e deixando de lado a criatividade. E aí quando pega um europeu, quando bate de frente com o europeu, já que a gente quer imitar eles, e eles já jogam esse tipo de futebol há muito tempo, a gente acaba sendo eliminado por essas seleções, mesmo sendo seleções medianas, como foi o caso da seleção da Noruega. Ou a gente volta às nossas raízes, ou ficará difícil para jogadores como o próprio Cauã Pavuna, que é um driblador e é um jogador com objetividade, mas muitos técnicos, ou os jogadores fazem o que os técnicos querem de base, ou eles tiram o jogador do time. Então fica difícil, né? Eles estão podando toda a nossa essência, que é de drible, que é de ginga, que é de improviso. Pelo menos, na minha opinião, queria muito saber a de vocês. Vamos pra cima do Lausanne, da Suíça, e se Deus quiser, dará tudo certo, né? Principalmente para preparar o time para essa partida que, ao meu ver, é a mais importante da intertemporada, que é contra o Benfica. Tô errado nessa situação do modo de jogo da seleção brasileira e de outras seleções, como foi o caso da Argentina, que ainda joga o seu futebol raiz? Ou vocês acham que sim, o caminho correto é a seleção brasileira jogar cada vez mais parecido com os europeus? Sua opinião é importante, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, bom jogo a todos, mais tarde, até a próxima e fui!